bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seder, eu sou procurador do município e professor da aprovação PGE. Estou aqui para falar com vocês sobre direito civil, esse aulão de véspera para a prova da PGM Jaboatão. Perfeito? Então, já curta aqui esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Pessoal, a essa altura, não convém falarmos mais sobre o conteúdo do edital do concurso da PGM Jaboatão, mas devemos só lembrar aqui que a banca é FCC, né? Já não é aquela velha FCC que chamavam de Fundação Copia e Cola, né? Mas ainda assim é uma banca muito apegada à letra da lei. Talvez não seja aquela letra fria da lei, mas é um caso que você tem que interpretar e aplicar a lei. Então, assim, diferente do CESP, é uma banca que preza a lei, né, em vez do informativo da jurisprudência. Perfeito? Sem mais delongas, eu tenho uma árdua tarefa aqui, que é falar sobre direito civil, que é o maior conteúdo dos direitos, em 60 minutos. Então, claro, tudo que falaremos aqui são apostas, né, baseadas em estatísticas, os temas que costumam mais cair em prova. Então, vamos tentar pincelar o máximo possível para tentar conseguir aí essas questões na sua prova, né? Pontos importantíssimos. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, aulão de véspera. Então, todos sejam muito bem-vindos. E não tem como não começar pela LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antes chamada de LIC, né? Lei de Introdução ao Código Civil, mas sabemos que não é uma lei de introdução, é uma lei sobre outras leis, uma lei que versa sobre outras normas. Então, fizeram por bem aí mudar esse nome, mas está no conteúdo de direito civil, então não podemos deixar de falar. Artigo 1º da LINDB, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Né? Prazos, banca gosta muito de prazos, então, está aí 45 dias, né? Estamos falando aqui da vacatio legis. Então, depois de oficialmente publicada, a lei vai começar a vigorar no território 45 dias depois. E nos estados estrangeiros? Nos estados estrangeiros será de 3 meses. Então, também importante aí, costuma cair a sua prova. Seguindo, parágrafo 3º, se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer uma nova publicação do seu texto, destinada a uma correção, né, o prazo desses artigos, inclusive dos artigos já citados, né, o parágrafo 1º e o artigo 1º caput, vai ser contado a partir da nova publicação. No parágrafo 4º, temos que as correções a textos de lei já em vigor consideram-se leis novas. Então, como eu disse, temos aqui, né, a figura da vacatio legis lá no caput, que é aquele período entre a publicação e o início da vigência da norma. É importante você saber essa conceituação. E seguindo também, no parágrafo 2º, temos a aplicação temporal das normas. Então, perceba, é possível que uma lei seja temporária, tenha uma vigência temporária? Sim, essa permissão está lá no artigo 2º da LINDB. Não se destinando à vigência temporária, pode ser uma lei que fala assim, ó, essa lei só vai ter vigência até tal dia, até tal ano. Né? Então, não se destinando à vigência temporária, a lei vai vigorar até que outra modifique ou revogue. Temos leis aí, temos normas aí desde 1932, por exemplo, né? Aquele decreto aplicável à fazenda pública. Então, tem leis que, se não vier outra modificando ou revogando, ela vai continuar em vigor. Perfeito? Parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, estamos falando aqui, pessoal, da revogação. Essa revogação possui algumas classificações, né? Ela pode ser tácita ou expressa, né? Então, aqui a gente vê, pode ser expressamente o declaro. Então, entra uma lei nova e diz, estou revogando a tal lei, a lei C, de bem que escrito lá que está revogando expressamente a lei B. Ou ela pode ser tácita, essa revogação, né? Quando com ela é incompatível. Então, vem uma lei B que é incompatível com a lei A, então, tacitamente, a lei A foi revogada. E também pode uma nova lei regular inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. É a famosa revogação global, não é isso? E seguindo, pessoal, parágrafo 2º, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Por fim, parágrafo 3º, salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por a lei revogadora ter perdido a vigência. Estamos falando aqui da repristinação, correto? Repristinação é possível? Em regra, não. Mas pode ter uma disposição em contrário. O que é a repristinação, pessoal? Relembrando, vem uma lei A,
A lei B revoga-se a lei A e vem uma lei C que revoga a lei B. E a lei A vai voltar, vai ter o vigor dela de novo? Depende, né? Em regra, não. Mas a lei C pode sim prever lá expressamente que, olha, ao revogar a lei B, a lei A vai voltar a vigorar. Perfeito? Então, essa é a repristinação, importante para a sua prova também. Então, falando da revogação, né, que é a perda da vigência de uma lei, ela pode ser total, quando vai tornar sem efeito integralmente a outra norma, né? Total, né? Ou aqui, ó, abrogação que chama. Então, eu gostava de lembrar para minha prova desse ab, lembrar de absoluto. Então, é absoluto, é total. A abrogação é a revogação total. E a derrogação é a outra, né? É a revogação parcial. Vai tornar sem efeito apenas parte de uma lei. Já falamos também da expressa, da tácita, da global, né? Quando regulamenta inteiramente uma matéria. Falamos também da repristinação, importante, né? Em regra, não acontece, né? A lei não vai, a revogadora, né? A lei não vai ser restaurada por ter a lei revogadora perdido sua vigência, mas pode haver uma previsão nesse sentido. Então, em regra, não é possível a ocorrência, a não ser que tenha uma declaração expressa nesse sentido. Perfeito? Parágrafo 3º, temos lá o princípio da obrigatoriedade. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, obrigatoriedade. E no quarto, temos a integração das leis, né, no caso de lacunas. Quando houver uma lacuna, o que vai acontecer? Quando a lei for omissa, o juiz vai decidir, vai integrar aquela lei, usando a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, nessa ordem, viu, pessoal? Então, eu gostava de lembrar também, quando eu fiz minha prova lá, na ordem alfabética. Então, vem aqui o primeiro, que é o A, analogia, depois costumes, depois princípios gerais do direito, para integrar a lei, no caso de lacuna, certo? Pessoal, também é importante, a FCC tem gostado bem de reproduzir esses artigos, muitas vezes só na sua versão literal mesmo, sem destrinchar muito, mudando uma palavrinha ou outra. Os artigos 22, 23, 24, 28 da LINDB, né? São artigos novos, né? 2018, relativamente novos, mas que a banca FCC tem gostado de cobrar bastante, pode vir na sua. Então, vamos apenas relembrá-los aqui. Artigo 22, caput. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais que o gestor e as exigências da política pública a seu cargo, né? Então, o juiz, na hora de analisar, de interpretar as normas, ele tem que ver ali as dificuldades da gestão, né? O município, o Estado consegue realmente cumprir isso ou não? É só teórico, não vai ser aplicado na prática. Então, o juiz tem que levar isso em conta, né? Então, serão considerados. A banca vai lá e põe um não aqui, né? Para tornar a assertiva incorreta. Mas, seguindo o artigo 23, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação, orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição, né, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. A banca gosta de pegar esse artigo e transformar aqui, dizendo que poderá ou não deverá, né, coisas assim, umas trocas mais simples, certo? Artigo 24, também bastante cobrado, acho que desses três aí é o mais cobrado. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta, a banca põe um não aqui também, né? Levará em conta as orientações gerais da época. A banca gosta de trocar ou trocar por individuais ou colocar individuais e gerais, né? Sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Então, como eu disse, a banca vem e diz que não levará em conta ou orientações gerais individuais, ou não é vedado, é permitido, faz essas trocas de palavras, transformando ali a assertiva em incorreta. E no parágrafo único desse artigo 24, consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Então, nada mais que diz aqui o que são orientações gerais, né, que tem aqui no caput.
Tranquilo? Para finalizar, a LINDB, artigo 28, né, responsabilidade lá do agente público, no parecerista, enfim, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Perfeito? Pessoal, encerramos a LINDB, vamos entrar no caso de pessoa natural e já começando ali pelas teorias, né, natalista, teoria da personalidade condicional, concepcionista, né, sobre a personalidade. Então, vamos lá, o que diz aí cada uma dessas teorias? Teoria natalista. O nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu, né, que se difere ali do concepturo, que é aquele que sequer foi concebido, né, estamos falando aqui do nascituro, que ainda não nasceu, ele vai ter personalidade ou não? A natalista diz que não, que a personalidade só vai se iniciar com o nascimento. Né? Já a personalidade condicional diz que, olha, o nascituro, sim, pode ter personalidade e seus direitos, mas só se nascer com vida. Por isso que ela é condicional. Tem essa condição. Se nascer com vida, vai assegurar os direitos todos desde a sua concepção. E tem, por fim, a concepcionista, que, olha, não tem condição nenhuma. Já põe a salvo todos os direitos do concepturo, desde a sua concepção. Não precisa apenas nascer, ou não é condicionado ao nascimento. Né? O nascituro é a pessoa desde o momento em que é concebido. Tranquilo? E qual que o Código Civil adotou, pessoal? Não sabemos, né? Há discussão na doutrina, na jurisprudência, qual teoria foi adotada. Por quê? Porque o artigo 2º do Código Civil cita lá, né, que cita nascimento, cita concepção, então não deixa claro qual que é a teoria adotada. Mas vamos levar para a sua prova que a teoria concepcionista é a que tem maior compatibilidade, né, com o nosso ordenamento jurídico. O STJ já, inclusive, admitiu dano moral ao nascituro. Então, o Código Civil não crava ali qual a teoria adotada, mas o STJ entende que a teoria concepcionista é a mais adequada. Perfeito? Vamos falar de capacidade, né? Da capacidade de gozo ou de direito, da capacidade de fato ou de exercício. O que é aquela capacidade de direito ou de gozo? Todas as pessoas têm. Todas as pessoas, né, nascem e têm essa capacidade de direito ou de gozo, né? Que é diferente lá da capacidade de fato ou de exercício que normalmente a pessoa adquire aos 18 anos, né? Que é aquela aptidão para praticar os atos da vida civil. E perceba, a junção da capacidade de direito ou de gozo com a capacidade de fato ou de exercício, né, formam a capacidade civil plena. Então, quando atingidos os 18 anos, em regra, é atingida também a capacidade civil plena, a junção da capacidade de direito, que todas as pessoas já possuem, e a capacidade de fato ou de exercício, que é aquela aptidão para praticar atos da vida civil sem que seja assistido ou representado. Perfeito? Pessoal, artigo 3º e 4º, né, um clássico, mas devemos aqui também, o óbvio, tem que ser dito, falo lá dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Teve uma alteração em 2015 do Código, que na minha visão facilitou para o concursando aí, porque agora os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Então facilitou. Absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Os atos praticados por um absolutamente incapaz serão nulos. E os absolutamente incapazes precisam ser representados. Por sua vez, os relativamente incapazes, os atos praticados por eles são anuláveis e eles devem ser assistidos. E quem são eles? Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, né, um caso de um coma, por exemplo, e é isso, né? E capacidade dos índios também vai ser regulada por legislação especial, está lá no parágrafo único. Tranquilo? Pessoal, sobre emancipação, eu tenho um vídeo gravado aqui no canal da Aprovação PGE, né, no Direto ao Ponto, então um tema bem objetivo sobre emancipação. Considero um tema importante, mas como aqui nosso tempo é muito curto, eu vou deixar para vocês assistirem esse vídeo lá rapidinho no Uber, indo para a prova, quem gosta disso, ou no dia anterior, dá uma vista lá, ver esse vídeo lá, pode acelerar um pouquinho, que é um tema importante, mas eu opto lá por deixar no outro vídeo que eu gravei. Perfeito? Então, pessoa natural, aqui a gente tem a morte presumida, né, sem decretação de ausência. Quando que é possível declarar uma morte, né, presumir uma morte, sem decretação de ausência, melhor dizendo? Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Gosto muito de lembrar de um caso de um avião que cai no mar,
né, caiu no mar, qual que é a chance de ter sobrevivido? É pequena, então é extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida? Sim, aí pode ser presumida, né, essa morte aí, sem declaração de ausência. E também no caso de alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro numa guerra, por exemplo, não foi encontrado até 2 anos após o fim dessa guerra. Então, prazo, aqui ó, a banca gosta de prazo, 2 anos, tá? E lembrando que não é imediatamente que o avião caiu que você já pode presumir essa morte. Tem que ter uma averiguação, tem que ter um prazo razoável de buscas, né, para ver se encontra alguém com vida, enfim. Então, é importante fazer essas buscas, ter um prazo razoável para que só depois haja essa declaração de morte presumida sem declaração de ausência. E no artigo 8º temos o Instituto da Comoriência. Né? O que é comoriência? 2 ou mais indivíduos, né, que falecem em uma mesma ocasião e não se pode averiguar ali quem que morreu antes, quem que vai herdar de quem. Né? Então, pessoal, só estamos falando que não são duas pessoas alheias, né? São duas pessoas que têm uma relação de sucessão, né? Que podem ser herdeiros uma da outra. Então, se morreram os dois ao mesmo tempo e não dá para saber quem morreu antes, vai presumir que os dois simultaneamente morreram juntos ali. Enfim, então um não vai herdar do outro, perfeito? Então, importante o instituto aí da comoriência. Passando por direito da personalidade, alguns artigos importantes. Banca FCC gosta demais desse artigo 11, né, que diz que os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, né, não podendo sofrer no seu exercício uma limitação voluntária. Então, a banca gosta de brincar com essas duas palavras, colocar outras, mas a letra literal aqui, né, do artigo diz que serão intransmissíveis e irrenunciáveis os direitos da personalidade. No artigo 12, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções. Né? E se for morto, quem que pode exigir que cesse a ameaça, né, ou a lesão e pedir perdas e danos? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou lateral ou até o 4º grau. O banco também gosta de brincar e trocar isso aqui, 2º, 3º. Então, qualquer parente em linha reta ou lateral ou 4º grau. Tranquilo? Mais 3 artigos importantes do direito da personalidade sobre o nome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, a banca fala lá, só se houver intenção difamatória. Não, ainda que não haja. No artigo 18, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E o pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza da proteção que se dá ao nome. Só lícitas, a banca também gosta de colocar ilícitas. Né? Então, seguindo, vamos lá para pessoa jurídica, artigo também básico, mas que, como eu disse, o óbvio precisa ser dito. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, estados, DF, territórios, município, as autarquias, inclusive suas associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Pessoal, eu devo estar falando muito rápido aí porque é bem extenso o nosso cronograma, eu quero falar o máximo de coisas possível. Então, qualquer coisa, você dá uma desacelerada, dá um pause aí na aula, mas eu preciso correr, beleza? E pessoa jurídica de direito privado, falamos de direito público e a privado. As associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e os partidos políticos. Lembrando que em 2022 foi revogado o inciso 6 do artigo 44. Então, a EIRELI ou EIRELI, né, as empresas individuais de responsabilidade limitada, foram extintas aí. Então, foi revogado esse inciso como pessoa jurídica de direito privado. E o artigo 50, o que é importante? Né, a desconsideração da personalidade jurídica, quando que ela ocorre, né, lá no artigo 50, em caso de abuso da personalidade jurídica, que é caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que o juiz vai fazer? Se houver um requerimento da parte ou do Ministério Público, né, vai desconsiderar essa personalidade jurídica para que os efeitos de certas determinadas relações sejam estendidos ao sócio. Então, você desconsidera a personalidade jurídica daquela empresa e atinge o sócio dela, né? Quando houver um abuso da personalidade jurídica, que é caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E aí temos 2 teorias sobre a desconsideração, a maior e a menor. A adotada no Código Civil, esse artigo 50 citado, é a maior.
Por quê? Porque precisa lá mostrar a insolvência da pessoa jurídica, tem que ter um elemento subjetivo, que é o desvio de finalidade, tem que ter um elemento objetivo, que é a confusão patrimonial, né? Diferente da teoria menor, é aquela teoria adotada lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, ou no direito ambiental. Por quê? Porque basta a insolvência. Então não precisa desses elementos objetivos e subjetivos, né? Que é o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. E outro tema interessante é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Porque o normal é você desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o sócio. Mas é possível a desconsideração inversa. Você vai desconsiderar ali o sócio para atingir a empresa. Então, um caso que o sócio está escondendo dinheiro, né, talvez pagar uma pensão, enfim, alguma coisa ali de sucessão, enfim. Mas aí é possível, então, essa desconsideração inversa. Desconsiderar o patrimônio ali do sócio, né, para a personalidade do sócio, para atingir a sua empresa e o patrimônio que lá se encontra. Perfeito? Pessoal, seguindo então, temos que o tema domicílio, que eu também considero importante. Eu também gravei uma aula lá no Direto ao Ponto, então recomendo que você veja aqui no canal do Aprovação PGE. Só antes de encerrarmos pessoa jurídica, vamos lembrar da súmula 227, né? A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula também batida, mas importante, que a FCC gosta. Perfeito? Então, seguindo, vamos para os bens. Os bens, a classificação deles, né? Bem móvel e imóvel, uma classificação quanto à mobilidade. Quanto que vai considerar um bem imóvel para os efeitos legais? Perfeito. Perceba, a lei diz que aquele bem é imóvel. Você olhando para ele, você talvez não saiba, mas a lei diz que sim. Quais? Os direitos reais sobre bens imóveis. Né? E o direito à sucessão aberta, a herança. Então, a herança que vai ser bem imóvel e os direitos reais sobre imóveis. Tá? E imóveis. Né? Antes, não perde o caráter de imóvel. As edificações separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. Gosto sempre de lembrar aquelas casas americanas pré-moldadas que a pessoa literalmente tira a casa, coloca no caminhão e leva para outro lugar. Não vai perder o caráter de imóvel, né? Conservando a sua unidade. E também não perde o caráter de imóvel os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Perfeito? Então, pessoal, imóveis agora. O que é considerado um bem imóvel para a lei? Tá? As energias que têm o valor econômico, direitos reais sobre objetos móveis e direitos pessoais de caráter patrimonial. Então, eu gosto sempre de lembrar, direito real sobre imóvel é bem imóvel. O direito real sobre imóvel é bem móvel. E os direitos pessoais também são móveis. Tranquilo? Trouxe um quadrinho para vocês, comparando os dois bens móveis e imóveis. Sugiro aí que deem um pause e tirem uma foto para ler antes da sua prova, no caminho para a prova, um dia antes, enfim, da forma como preferirem. Beleza? Pessoal, bem de família, interessante lembrarmos de algumas súmulas também, né? 364, que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Então, como tem esse nome família, né? Mas se for uma pessoa solteira, se for uma pessoa separada, se for uma pessoa viúva, também vai ter essa proteção do bem de família. Tá? E no 486 temos impenhorabilidade de bem de família alugado. Então, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Então, aquela família tem um bem, não mora nele, mas o aluga e com o dinheiro desse aluguel, eles alugam outro imóvel e conseguem ali morar e ter a sua subsistência. Perfeito? Mais duas súmulas importantes, que é a vaga de garagem. Se ela possui uma matrícula própria, não é aquela matrícula junto com o imóvel, se for uma matrícula própria, ela pode sim ser penhorada, ela não vai ser considerado um bem de família. E o 549, também súmula bem importante, a mais nova dessas aí, né? É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Tranquilo? Pessoal, passando então para o próximo tema, temos o negócio jurídico, tema importante para a sua prova também, com bastante incidência, né? Falaremos então rapidamente dessa famosa escada pontiana. Então, aquela escada idealizada por Pontes de Miranda, que no seu primeiro degrau tem o plano de existência do negócio jurídico, né? Para o negócio jurídico existir, tem que ter um agente, tem que ter um objeto, tem que ter uma forma, tem que ter uma vontade. E para o negócio ser válido, segundo degrau da escada pontiana,
eu falo que tem que adjetivar esses substantivos já ditos. Então, a gente tem que ser capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E, por fim, a vontade tem que ser livre ou não viciada. Então, isso para o negócio ser válido. E tem o plano de eficácia, que é o terceiro degrau, que são lá os elementos acidentais do negócio jurídico, né? Condição, termo, encargo. Vamos falar deles já já. Então, pessoal, o artigo 104 foi o que eu disse. A agente capaz tem que ter objeto lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não defesa em lei, e a vontade, né? Desculpe a letra aí, mas a vontade, que é livre ou não viciada. Perfeito? E da condição do termo de encargo? Principal aqui, pessoal, é lembrar o que é a condição? É o evento, os efeitos do negócio jurídico vão ser subordinados a um evento futuro e incerto. Com isso, a gente diferencia o termo, que é um evento futuro e certo. Tá? Então, pegadinha clássica de prova. A condição é evento futuro e incerto, já o termo é futuro e certo. Tá bom? E o artigo 123 eu gosto de citar, porque é uma exceção. Eu falei aqui que condição, termo e encargo, né, estão no plano de eficácia dos negócios jurídicos. Mas esse 123 transfere esses elementos acidentais para o plano de validade. Então, olha só, invalidam os negócios jurídicos. Quando as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, né? Condição ilícita é aquela contrária à lei, ordem pública ou costumes, né? E as condições incompreensíveis ou contraditórias. Então, perceba, a condição, que é o elemento acidental do negócio jurídico, lá no plano de eficácia, ele pode invalidar o negócio, ele pode ser transmitido ali para o plano de validade nesse artigo 123. Por isso que eu gosto e acho interessante. Então, falamos do termo, que é futuro e certo, e eu quero falar do encargo. O encargo nada mais é que um fardo, um gravame, um ônus, né, naquele que por liberalidade é colocado naquele negócio jurídico. Gosto de lembrar do caso de vou doar uma fazenda, se você vou te dar uma fazenda se você doar 5 cestas básicas por mês durante um ano para uma instituição de caridade. Então ali a pessoa já tem a aquisição da propriedade, né, já tem o exercício sobre ela, mas tem esse fardo e esse encargo. Perfeito? E eu gosto de falar isso por quê? Porque para diferenciarmos aí o termo, o encargo e a condição, essa característica é muito importante. Então, olha lá, mais um quadrinho para vocês darem pause e tirar a foto e levar para a sua prova. Olha aqui, na condição, suspende a aquisição e o exercício do direito. Já no termo, não suspende a aquisição, mas suspende o exercício do direito. E, por sua vez, no encargo, não vai suspender nem a aquisição, nem o exercício do direito. Então, temos aqui uma característica importante para diferenciar esses três institutos. Pessoal, vamos prosseguir? Falar de defeitos do negócio jurídico, certo? É importantíssimo para a sua prova, banca gosta bastante, e começando pelo erro. Né? O que é o erro? O erro é aquela pessoa erra sozinha, ela tem uma falsa percepção da realidade, então ela acaba errando, ela quer comprar um relógio achando que é de ouro, e o relógio é de prata ou bronze, né? Então ela tem um erro sobre o material que é feito aquela coisa que ela está comprando. Então, é uma falsa percepção da realidade. E eu selecionei aqui o artigo 144, porque ele diz lá no princípio da conservação do negócio jurídico, que normalmente o erro é um defeito do negócio jurídico, mas ele não vai prejudicar a validade do negócio se a pessoa, a quem foi manifestada a vontade, comprar esse relógio, por exemplo, se oferecer para executar na conformidade da vontade real do manifestante. Então, olha, você achava que era de ouro? Então está aqui, o de ouro é esse. Complementa o valor, enfim, o negócio não precisa ser invalidado, ele pode ser conservado. Então, um princípio aí que o Código Civil gosta bastante, né, vemos em vários artigos, é a conservação do negócio jurídico. Por sua vez, o próximo defeito jurídico, defeito do negócio jurídico, que é o dolo, né, é um erro induzido por terceiro. Enquanto o erro a pessoa erra sozinha, no dolo ela é induzida a esse erro. E eu gosto de citar 3 artigos importantes aqui, que é 146, que diz do dolo acidental. Né? O que é o dolo acidental? O dolo acidental, primeiro, não vai validar o negócio jurídico. Ele vai só obrigar a satisfação de perdas e danos. Quando ele é acidental? Quando o negócio ele é resolvido independentemente desse dolo. Então, você compra um carro achando que o carro é preto e o carro é azul.
E aí, você compraria o carro da mesma forma? Sim. Então não vai invalidar o negócio jurídico. Vai simplesmente gerar uma obrigação aí de pagar perdas e danos. Perfeito? No 147 temos o dolo negativo ou a omissão dolosa. O que é isso? É aquele silêncio intencional de uma das partes. Então você pergunta, olha, vai para o vendedor, fulano, esse carro aqui tem ar-condicionado? Não, na verdade não fala nada, ele fica em silêncio, né, um silêncio intencional. Você vai, compra o carro e depois descobre que o ar-condicionado não, que o carro não tem ar-condicionado. Então, houve ali um dolo negativo, né, uma omissão dolosa. O que vai acontecer? Vai invalidar, sim, o negócio jurídico. Por sua vez, no artigo 150, né, tem o dolo bilateral. Então, imagine ali que as duas pessoas, o vendedor e o comprador, estão agindo com dolo. Os dois estão de má fé. Que adianta? Uma pessoa vai alegar, o vendedor vai alegar a má fé, o dolo do vendedor, do comprador, enfim. Não, porque os dois estão agindo, né? Um dolo ali bilateral. Então, se ambas as partes procederem com dolo, nenhum vai poder alegar ou reclamar qualquer indenização. Perfeito? Pessoal, então aqui, erro e do dolo, como eu disse. Enquanto no erro a gente percebe mal os fatos, no dolo, essa percepção errônea dos fatos é induzida por outra pessoa. Perfeito? Seguindo, coação, terceiro defeito do negócio jurídico. Eu gosto do artigo 153, que é cobrado na prova, que fala lá do temor reverencial ou do exercício legal do direito. Então, não se considera uma coação a ameaça do exercício normal do direito, nem o simples temor reverencial. O que é isso, exercício legal do direito? Olha, me pague, caso contrário, vou escrever seu nome no SPC, no Serasa. O que é isso? É o exercício regular do direito. A empresa tem, sim, esse direito de inscrever no cadastro de inadimplentes, enfim. Então, isso não é uma coação. Isso é um simples exercício regular do direito. O que é o temor reverencial? Ocorre normalmente quando tem uma relação especial de deferência, pai com filho, né, empregado com patrão, ou que falam também líder religioso e o fiel. Então, imagina um filho, ou o pai falando para o filho, olha, se você não fizer isso, vai causar um desgosto e tal. Isso não é uma coação, é simplesmente o temor reverencial. Perfeito? Pessoal, estado de perigo, agora, importante, porque muitas vezes o candidato aí confunde estado de perigo com lesão. Então, aqui vamos deixar clara a diferença entre esses dois institutos. No estado de perigo, o artigo 156, configura-se quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou pessoa de sua família de um grave dano conhecido pela outra parte, importantíssimo, assume a obrigação excessivamente onerosa. Então, perceba, aqui no estado de perigo, para diferenciarmos lá da lesão, tem que haver esse dolo de aproveitamento. A situação deve ser conhecida pela outra parte. Além disso, perceba, o estado de perigo é algo mais sério, uma necessidade de salvar-se, né? Não é uma mera inexperiência ou uma necessidade mais simples, não, é necessidade de salvar-se, é algo mais, pela palavra você percebe, mais sério, mais grave. Né? E no parágrafo único tem lá, tratando de pessoa não pertencente à família, que aqui estamos falando, né? Ou a sua pessoa, ou a pessoa de sua família, se for uma namorada, um namorado, enfim, tratando de pessoa não pertencente à família, é o juiz que vai decidir no caso concreto ali se houve ou não estado de perigo, se não houve ou não esse defeito do negócio jurídico. Então, já emendando ali na lesão, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, perceba, uma necessidade, ou uma inexperiência, não é uma necessidade de salvar-se, como no estado de perigo, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Então, perceba, tem uma manifestação desproporcional nos dois casos, estado de perigo e lesão. Mas aqui no lesão não tem o dolo de aproveitamento, a parte ali que aproveitou daquilo não precisa saber, na verdade, o que aconteceu, da necessidade do outro que está comprando ali, né? E aqui também, como eu disse, é mais simples, necessidade ou inexperiência. Tá bom? E mais uma vez, temos lá o princípio da conservação do negócio jurídico, no parágrafo 2º. Então, não se decreta anulação do negócio jurídico se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Olha, você me pagou tanto, mas eu concordo que foi muito, então estou te devolvendo o dinheiro, ou estou complementando. Você comprou 10 coisas, eu estou te dando 20 aqui para complementar o valor. Tá? E perceba, essa desproporção das prestações, ela tem que ser desproporcional já no momento em que foi celebrado o negócio jurídico. Não interessa se houve uma desvalorização, você comprou um carro, depois de 6 meses esse carro ficou por metade do preço.
isso não interessa aqui, não será uma lesão, porque a desproporção das prestações tem que ser avaliada, né, ao tempo a que foi celebrado o negócio jurídico. Perfeito? Então, aqui temos mais um quadrinho para você tirar foto, comparando esses dois institutos, tá? Para finalizar aqui, fraude contra credores. O que é isso, né? Em caso de negócio de transação gratuita de bens ou uma remissão de dívida, se praticar o devedor já insolvente ou se ele ficar insolvente com esses negócios, né, ainda quando ignora, então ele não precisa necessariamente saber que está ficando insolvente, pode ser anulado pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. E será também igualmente anulável os contratos onerosos, percebe que aqui contrato gratuito ou remissão de dívida, aqui estamos falando dos onerosos, também serão anuláveis se o devedor insolvente, né, ou do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver um motivo para ser conhecida de outro contratante. Então, temos aqui, de acordo com a STJ, o que precisa ter para que haja aí, de fato, esse fraude contra credores. Anterioridade do crédito, o crédito deve ser antes daquela situação de insolvência, né? Tem que ter um prejuízo ao credor, que é o eventus damini, e tem que ter um conhecimento pelo terceiro adquirente desse estado de insolvência. Então, tem que ter um consígnio fraudes, né? O terceiro que compra aquela coisa, por exemplo, tem que ter o conhecimento do estado de insolvência do devedor para que haja fraude contra credores. Então, perceba aqui os requisitos elencados pelo STJ nesse defeito do negócio jurídico, fraude contra credores. Perfeito? Perceba, todos esses vícios que a gente disse até aqui, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, vai gerar a anulabilidade do negócio jurídico. Não é nulidade, a banca gosta bastante disso. Diz que será nulo, mas não, o negócio será anulável. Perfeito? Então, os negócios anuláveis serão, em todos esses casos que dissemos aqui, dos erros, dos defeitos do negócio jurídico, desculpa, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, e também será anulável no caso de incapacidade relativa do agente. Se for absoluta, o negócio será nulo. Falei isso lá no início da aula. Mas se for incapacidade relativa, o negócio será anulado. Além desses casos, haverá outros casos aí ao longo do Código Civil, né, nos casos expressamente declarados na lei, também será anulável. Então, a lei diz, será anulável no caso tal, tal, tal. Então, além desses casos aí espalhados pelo Código Civil, temos incapacidade do agente e os defeitos do negócio jurídico. E, mais uma vez, o princípio da conservação do negócio jurídico, o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Tranquilo? E essa anulabilidade, qual que é o prazo decadencial para você anular esse negócio jurídico, né, na chamada ação anulatória ou pauliana? O prazo será de 4 anos. E quando que esse prazo vai ser contado? Olha só, perceba, quase todos os casos de defesa do negócio jurídico, vai ser no dia em que realizou o negócio. Com exceção da coação, que a coação pode se perpetuar no tempo, pode durar 2, 3, 4 anos. Então, esse prazo decadencial de 4 anos para você entrar com a ação anulatória ou pauliana, no caso de coação, vai ser no dia em que ela cessar. Tá? E em relação aos relativamente incapazes, no dia que cessar a incapacidade, esse prazo decadencial de 4 anos vai começar a ser contado. Tranquilo? Quando a lei dispuser determinado ato anulável, como eu disse, tem os casos aí de relativamente incapaz, dos defeitos do negócio jurídico, e ao longo do Código Civil tem outros. Então, quando a lei dispuser que determinado ato anulável e não disser qual o prazo para você anular aquele negócio, o prazo será de 2 anos a contar da conclusão do ato. Então, na ação pauliana lá, 4 anos, e ao longo do Código Civil, quando a lei disser que o ato anulável não disser um prazo, o prazo será de 2 anos. Então, falamos dos atos anuláveis, agora os atos nulos. Quando que é nulo o negócio jurídico? Celebrado, como eu disse mais uma vez, por absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível, indeterminável o seu objeto, motivo determinante comum às ambas partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, ou preterida alguma forma, alguma solenidade que a lei considere essencial, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa e a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática sem combinar a sanção. Vamos lembrar lá do plano de validade. O agente tem que ser capaz. E se ele for incapaz, absolutamente, o negócio é nulo. E se o objeto lá for ilícito, impossível ou indeterminável, também será nulo. E se o motivo
for ilícito, e se não tiver a forma prescrita em lei, né, a solenidade, uma forma prescrita em lei, o negócio será também nulo. Perfeito? E também é nulo a simulação. A simulação que não é um defeito do negócio jurídico, né, que o caso será anulável. No caso da simulação, o negócio vai ser nulo, perfeito? Mas vai subsistir, né, o que se simulou, se válido for na substância e na forma. Perceba, no caso das nulidades, qualquer interessado pode alegar, o Ministério Público pode alegar, o juiz pode reconhecer de ofício, né, no caso de nulidade. De anulabilidade, não. A anulabilidade o juiz não pode reconhecer de ofício. Enfim, vamos ver aqui a diferença entre a nulidade e a anulabilidade. Tá? E também o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, já o anulável será. Essas são as diferenças, veremos no quadrinho em breve. Então temos aqui o quadro que eu mencionei, na diferença da nulidade absoluta para a nulidade relativa ou anulabilidade. Então aqui viola o interesse público, aqui já viola o interesse particular, certo? Aqui não pode o MP alegar e não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, já aqui pode, né, no caso da nulidade absoluta. Enfim, mais um quadrinho aí interessante para vocês tirarem uma foto e levar para a prova. Perfeito? Pessoal, prescrição e decadência, tema bem importante. Começamos lá no artigo 191. É possível a renúncia da prescrição? Sim, o Código Civil admite, mas só depois de consumada. Tá? Então, só depois de consumada é possível renunciar à prescrição, e essa renúncia pode se dar de forma tácita ou expressa. Perfeito? Expressa ou tácita, está lá no artigo 191. Outra coisa, não existe prescrição convencional. A prescrição é apenas legal. Isso consta lá do artigo 192 do Código Civil. E a prescrição, diz lá o 193, que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Outra coisa, a morte não é causa de interrupção da prescrição, interrupção ou suspensão. Tá? Por quê? Porque a prescrição iniciada contra uma pessoa vai continuar a correr contra o seu sucessor depois do seu falecimento. Então, a morte não é causa de interrupção ou suspensão da prescrição. Perfeito? O artigo 197, 198 e 199 trata lá de casos em que a prescrição não corre, né? Causas impeditivas da prescrição, ela nem começa a correr. Quais são esses casos, então? Entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendência e descendência durante o poder familiar, entre tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela ou curatela, contra os incapazes que traga o artigo 3º, os absolutamente incapazes, já vimos hoje aqui, contra a ausência do país, importante, em serviço público, não basta ser ausente, em serviço público, União, Estados e município, e contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Continuando no 199, também não corre a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo ação de evicção. Tranquilo? Prazos prescricionais, importante para a sua prova também. Temos um prazo geral, lá no artigo 205 do Código Civil, certo? Então, pessoal, primeiro, prazo geral. Se não houver um prazo menor, de 4, de 3, de 2, de 1, de 5 anos, o prazo vai ser de 10, é o prazo geral, previsto no artigo 205. E o artigo 206 traz diversos prazos elencados ali nos seus incisos, né? Então, primeiro, prazo geral, 10 anos se não houver prazo menor. O que eu gosto aqui, para você lembrar para a sua prova? O prazo de 4 anos, que é apenas uma hipótese. No caso de tutela, gosto de lembrar que tutela, que começa com T, tem lá um 4, que tem T também, então facilita a sua memória. Então, 4 anos, no caso de tutela. 2 anos, no caso de prestações alimentares. Eu brinco aqui, tem professor que fala, 2 anos, lembra de feijão com arroz, né? Feijão com arroz, 2 anos, então são as prestações alimentares. Isso, não sei se isso pode te ajudar aí. Mas, enfim. Então, sabendo que 10 anos é o prazo geral, 4 anos tutela, 2 anos feijão com arroz, prestação alimentar. Temos o caso de 5 anos, que são 3 hipóteses, então mais fácil de lembrar também, que é as cobranças de dívidas, os honorários de profissionais liberais e o que foi despendido em juízo. Tá? Então, sabendo desses, pessoal, aí depois, 3 e 1 ano, são várias hipóteses aí de 3 e 1 ano. Eu gosto de lembrar, 3 anos é o caso de reparação civil, é o mais importante, e no 1 ano, honorário de tabeliães, peritos e eventuais de justiça. Eu gosto de falar aqui,
porque você pode confundir que honorários profissionais liberais são 5 anos, mas honorários de tabeliães, peritos eventuais de justiça, 1 ano. Tá bom? Então lembra que 10 é o geral, 4 é tutela, 2 anos prestações alimentares, 5 anos de cobrança de dívida, despender o juízo, honorários de profissionais liberais, 3 anos, lembra do caso mais importante, reparação civil, né? Lembrando que o prazo prescricional na responsabilidade contratual é 10 anos e na extracontratual é de 3 anos, né? 10 anos na contratual e 3 anos na extracontratual, de acordo com o STJ. Tranquilo? Decadência, para a gente finalizar esses dois institutos. Já, por sua vez, a decadência ela pode ser convencional, então ela pode ser legal ou convencional. Temos lá no artigo 209 essa informação. Deve o juiz conhecer de ofício a decadência legal, a convencional não. E se a decadência for convencional, a parte a quem aproveite pode alegar em qualquer grau de jurisdição. Temos um quadrinho aqui comparando a decadência legal da convencional. Então, mais uma vez, tira uma foto. E temos aqui outro quadro comparando a prescrição da decadência. Bata o olho aí também, é importante para a sua prova. Perfeito? Pessoal, atos ilícitos. Vamos entrar em atos ilícitos aqui para seguir depois para a responsabilidade civil. Né? Os atos ilícitos, podemos lembrar dos dois artigos aqui, 186 e 187. No 186 temos lá o ato ilícito subjetivo, né? Aquele que por ação ou omissão voluntária, né? Negligência ou imprudência, então tem a culpa aqui, né? Violar direito de casar dando a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então temos aqui o subjetivo, que precisa de dolo ou culpa, né? Precisa de uma negligência, de uma imprudência, lembrando que pode ser uma ação ou omissão, né? E no 87 já temos o abuso de direito, que é o ato ilícito objetivo. Por que é objetivo? Porque não depende de dolo ou culpa. Então, no 187 temos que comete ato ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, né, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tranquilo? Seguindo, então, para a responsabilidade civil, sabemos lá dos elementos da responsabilidade, né? Tem que ter uma conduta, tem que ter um dano e um nexo de causalidade que vai ligar esse dano à conduta, né? E temos o 927, que é aquele que causa ato ilícito, acabamos de ver, né? Aquele que por ato ilícito causa dano a outro, fica obrigado a repará-lo. E no parágrafo único temos um hipótese de responsabilidade objetiva, né? Que haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, é por isso que é objetiva, nos casos especificados em lei. Então, a lei diz que aquele caso vai ser independente de culpa, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco. Então, nos casos de atividade de risco e nos casos expressamente previstos em lei, pode haver ali a responsabilidade objetiva. Tá bom? 928 também considera um artigo importante, que diz que o incapaz vai responder pelos prejuízos que causar. Né? Quando? Normalmente, quem responde pelos danos do incapaz é ali os seus pais, o seu tutor, o curador, enfim. Mas o incapaz pode sim responder pelos danos causados. Quando? Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem essa obrigação, por algum motivo legal, né? Ou não dispuserem de meios suficientes. Então, imagine que o incapaz, emancipado, por exemplo, tenha lá, ganhe seu dinheiro com a sua empresa, mas os pais não têm dinheiro. Então, nesse caso aí, o incapaz pode sim responder pelos prejuízos que causar. É estranho, porque você, ao ler isso na prova, né, um capaz responde, pode parecer estranho, mas o artigo 928 autoriza, tá bom? E 932 temos a responsabilidade ali, né, por essa reparação civil. Quando que outra pessoa vai responder pelo dano causado por um agente? No caso dos pais, que respondem pelos filhos menores, perceba, estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. O tutor e o curador, como eu disse, pelos pupilos ou curatelados que se acharem nessas mesmas condições, em sua autoridade e companhia. O empregador, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho. Então, se um empregado causar um dano, está dirigindo o carro da empresa, bater em alguém, o empregador, a empresa, pode sim responder por esse dano causado pelo empregado. No caso de donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, se houver por dinheiro, presos para fins de educação, então, uma escola, pode responder pelo dano causado de um aluno ao outro, o dono de hotel, de um cliente a outro, ali, um hóspede ao outro, o dano causado, pode ser responsabilidade do dono de hotel. Inclusive, a gente lembra aqui no caso de escola, se a escola for pública, é responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado, enfim.
E, por fim, os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Tá bom? Mais alguns artigos aqui importantes da sua prova. Tem o 934, aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absolutamente ou relativamente incapaz. Temos mais uma hipótese de responsabilidade objetiva no 936, né? O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, aí, perceba, o dono ou detentor, então não necessariamente o dano, o dono, né? Quem estiver passeando com um animal ali na rua, pode sim ter que ressarcir esse dano, tá bom? E perceba, 943, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Muitas vezes a banca gosta disso, né? Dizer que não, com a morte ali vai extinguir esse direito de reparação. Não, ele vai continuar, vai ser transmitido com a herança. Perfeito? Pessoal, então, seguindo aqui, temos o adimplemento, né, das obrigações, a teoria do pagamento lá no direito obrigacional. Perfeito? Então, vamos lá. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado que depois não era credor. Temos aqui uma condição subjetiva da teoria do pagamento, né? A quem se deve pagar? Você tem que pagar ao credor, né, ou um terceiro, enfim. Mas o pagamento feito de boa-fé a um credor putativo, aquele que você achava que era credor, vai ser válido. Beleza? 310. Não vale o pagamento feito a um credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que reverteu o benefício desse incapaz, desse credor incapaz de quitar. Né? No 313, temos que o credor não é obrigado a receber prestação diversa que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, o devedor deve lá 30 sacas de feijão para o credor. Ele fala, olha, o feijão não foi legal a safra esse ano, posso te dar em soja? O credor não é obrigado a receber, ainda que mais valiosa. Tá bom? E 316, falamos lá de juros, né? É lícito, sim, convencionar o aumento progressivo das prestações, que a regra é o princípio do nominalismo. Então, se eu peguei 15 emprestado, eu devo pagar 15, mas pode ser estipulado ali os juros. Então, esse 15 pode aumentar de acordo com o passar do tempo. Isso é lícito, de acordo com o artigo 316. Tá bom? Pessoal, em relação ao lugar do pagamento, temos lá a dívida quesível, né, ou a dívida portável. Então, a regra é que o pagamento tem que ser feito no domicílio do devedor. Tá? Mas as partes podem estipular algo contrário a isso. Isso aqui se chama dívida quesível, né? Dívida quesível, que é a regra no Código Civil, é que a obrigação deve ser paga no domicílio do devedor. E se estipularem que será no domicílio do credor, vai ser a dívida portável, obrigação portável, né? Será o domicílio do credor, que não é a regra. Perfeito? E se for designados 2 ou mais lugares para pagamento, quem vai escolher? O credor. Tá? Cuidado com isso. A banca gosta muito de colocar que vai ser o devedor, mas não, vai ser o credor, se designar 2 ou mais lugares, que escolherá ali onde será adimplida a obrigação. Tá bom? No 330, temos lá que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, previu no contrato, por exemplo, que a dívida é portável, será domicílio do credor. Mas todo mês o credor vai até o domicílio do devedor para receber a dívida. Olha, se todo mês acontece isso, pagamento reiteradamente é feito em outro local, mas presumir renúncia do credor. Ele não pode, de uma hora para outra, dizer, olha, agora eu quero que você vá até lá em casa pagar essa dívida. Então, temos aqui o Instituto do venire contra fracto próprio, né? O credor sempre foi agindo todo mês de uma maneira e não pode simplesmente mudar isso. E também o Instituto do Supresso Surrectio. A partir do momento que houve uma supressão de um direito do credor de receber em sua casa, houve uma surreição, né? Um novo direito surgiu ali para o devedor de receber, de pagar a dívida em seu domicílio. Perfeito? Seguindo aqui, pessoal. Na teoria geral dos contratos, gostaria de destacar o artigo 423. Né? Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Pode parecer óbvio, mas a banca também gosta de mudar isso. Se houver cláusulas ambíguas ou contraditórias no contrato de adesão, a interpretação deve ser a mais favorável ao aderente.
no 425, é lícito a parte estipular contratos atípicos. Tá? Não existem só aqueles contratos em espécie, né, no contrato civil. As partes podem sim estipular contratos atípicos. E no 426 temos o famoso Pacta Corvina, né, importante, caiu inclusive na minha prova oral, por exemplo. Então, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, Pacta Corvina. Tá bom? Em relação à teoria geral dos contratos, gostaria de dizer também que eu gravei vídeos aqui direto ao ponto no canal da Aprovação PGE sobre vícios redivitórios e sobre evicção, temas importantes para a sua prova que eu recomendo aí você assistir lá também para a gente ganhar tempo nesse vídeo e ver outros temas. Tá bom? Pessoal, direitos reais, rapidamente aqui, temos lá que, em caso de posse, né, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma delas exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não exclua o dos outros compossuidores. Tá? E 1200 e 1201, falando da posse justa, quando ela é justa e quando ela é injusta, e quando ela é de boa fé ou de má fé. Então é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, caso contrário será injusta, e é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Caso contrário, haverá uma má-fé. Outro artigo importante, claro, é aquele que elenca os direitos reais. Então, temos que saber todos os direitos reais. FCC gosta de falar, a hipoteca é direito pessoal. Enfim, então você tem que saber a lista lá do 1225, recomendo a leitura, mas eu vou destacar aqui apenas o inciso 14. Por quê? Porque, novidade, né? No ano passado aí, então são direitos reais os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. Como é novidade, a banca gosta, recomendo você essa leitura aí, tá bom? No uso capião, importante, então temos uso capião extraordinário, lá no artigo 1238, será de 15 anos, né? Sem interrupção e independente de título de boa-fé, essa é extraordinária, que pode ter o prazo reduzido a 10 anos, se o possuidor fizer lá no imóvel a sua moradia habitual ou tornar a terra produtiva, né? O imóvel ali produtivo. Temos, então, uso capião extraordinária. No 1239, temos o especial rural, previsto lá na Constituição também, 5 anos ininterruptos, né, sem oposição, terra na zona rural, não superior a 50 hectares, tornando a terra produtiva, certo? Temos no 1240 especial urbana, também lá na Constituição tem essa previsão. Então, área urbana de até 250 metros, por também 5 anos, de forma ininterrupta, sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, certo? No 1240A, temos uso capião familiar, prazo aqui, 2 anos, perceba, né? De forma ininterrupta também, sem oposição e também até 250 metros ali, cuja propriedade, perceba, o ex-cônjuge ou ex-companheiro abandonou o lar, e deixando lá a esposa, por exemplo, né? E ela utiliza esse imóvel para sua moradia ou moradia de sua família. Então, pode haver, sim, uso capião familiar. E também uso capião ordinária, que é aquela que vai ser prevista, né? Está prevista no 1242, que será de 10 anos, ou pode ser reduzido a 5 anos, né, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro do cartório, né, cancelada posteriormente, e desde que os possuidores tiverem estabelecido a sua moradia, ou ter feito ali investimento de interesse social e econômico. Tá bom? Pessoal, no artigo 1260 temos que aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e de forma incontestada durante 3 anos, vai adquirir. Então, temos uso capião de coisa móvel, né? 3 anos aqui, no caso. Né? E se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independentemente de título de boa-fé. Então, 3 anos se tiver justo título ou boa-fé e 5 anos independentemente de título ou de boa-fé. Para finalizar, pessoal, além das causas outras citadas no Código Civil, quando que se perde a propriedade? Vai se perder, né? Ao vender a propriedade por uma alienação, por uma renúncia, por um abandono, por perecimento da coisa e por desapropriação. E agora, para fechar mesmo essa revisão, tentei pincelar o máximo possível para vocês, espero que eu acerte aí várias questões, mas temos a vedação ao pacto comissório. O que é o pacto comissório? É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício
estamos falando dos direitos reais de garantia, né, do penhor aqui, ou da anticrese, ou da hipoteca, né, é nula a cláusula que autoriza esse credor a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Então, tem um imóvel garantindo a dívida, não pode, se o credor não, o devedor não pagar, eu ficar com esse imóvel. Esse pacto comissório que autoriza isso não é permitido pelo Código Civil, né? É nula essa cláusula. Então, o devedor não pode ficar com a coisa lá que está garantindo a dívida. Seja um carro, seja um avião, seja um imóvel. Tá? Mas o que pode acontecer? A dação em pagamento. Você não pode ficar com a coisa, não pode ter essa cláusula que você vai ficar com a coisa. Mas o devedor pode falar, olha, não paguei a dívida, mas toma aqui então o carro para minha garantia, toma aqui o imóvel, beleza? Então, após o vencimento, pode o devedor dar a coisa em pagamento de dívida, mas é nula a cláusula que autoriza o credor a ficar com o objeto. Pessoal, boa prova, tá? Espero aí que tenha ajudado vocês de alguma maneira e até a próxima.